Olá, o meu nome é Alex, e o relato que eu vou contar aqui aconteceu comigo, e garanto e afirmo que foi verídico. Talvez para as pessoas incrédulas, ou que não passaram por nada sobrenatural, tenham dificuldades de acreditar. Mas como eu disse antes, eu garanto que foi verdade, pois eu passei por tudo isso que vou relatar agora. Primeiramente, eu vou dizer que eu adoro escrever. Então, o meu relato será um tanto longo, porque vou procurar contar todos os detalhes de todo o acontecimento, mas vale a pena. Eu nasci e cresci em uma família humilde. O meu pai trabalhava em uma fábrica que manufaturava peças mecânicas e não ganhava muito. O seu salário era o suficiente apenas para manter as despesas básicas da casa e sem permitir luxos e outros gastos adicionais. Bem, mas eu não posso reclamar, pois embora eu tenha tido uma infância simples, sem regalias, os meus pais sempre foram carinhosos e amigos. E tudo o que eu sou hoje eu devo a eles. O tempo foi passando, eu e os meus irmãos fomos crescendo. E naturalmente cada um tinha um sonho e um projeto de vida. Eu queria muito ser engenheiro civil, mas o curso era muito caro e nós não tínhamos recursos nem mesmo para pagar o cursinho para o vestibular. O que diria a faculdade então? Nesta época eu trabalhava em um escritório de contabilidade perto de casa e ganhava muito pouco, e o salário não dava para nada. Mas mesmo assim, eu ralei muito e estudei até de madrugada. E finalmente eu consegui passar no vestibular para o curso que eu tanto sonhava. E finalmente, se tudo corresse bem, seria um engenheiro civil e poderia trabalhar na área que eu tanto sonhava. Só que para fazer o curso, após ter passado no vestibular, eu teria que ter um emprego que ganhasse mais, pois os gastos seriam maiores. Então eu comecei a procurar uma atividade em que eu poderia trabalhar ganhando pelo menos o suficiente para sustentar os custos básicos da minha nova carreira. E por semanas eu procurei através de jornais, amigos e agências de emprego, e nada. As vagas que surgiam exigiam experiência e um grau de estudo especializado. Sem contar que naquela época, 1983, havia muito desemprego e as vagas oferecidas haviam se reduzido. E foi então que, através de um amigo da minha tia, surgiu uma oferta de emprego um tanto estranha, mas com um salário bem melhor do que eu ganhava no meu tradicional emprego, o que me ajudaria muito. E o que eu não sabia era que esse emprego mudaria por completo a minha forma de pensar sobre o nosso mundo e ao mesmo tempo deixaria marcas traumáticas em mim até os dias de hoje. Bem, vocês devem estar imaginando que emprego seria esse. E com razão. A vaga era de vigia noturno em um hospital abandonado. Isso mesmo. Havia em Curitiba um hospital que foi interditado pelo governo. Devido ao seu estado precário, má conservação e pela possibilidade de poder ocasionar acidentes às pessoas que ali transitavam. Também existiam comentários de que na época do seu funcionamento, ali aconteciam falcatruas, desviando a verba destinada à saúde para outros fins. Bem, no Brasil isso é normal. Então, em uma determinada data, o hospital foi lacrado com todos os equipamentos existentes, arquivos e demais materiais em seu interior. E para se evitar invasões e para manter os vândalos afastados, existia a necessidade de se manter vigias no local 24 horas por dia. Os turnos eram divididos em 12 horas, das 6 às 18,
e das 18 às 6 da manhã. E para quem estivesse no turno da noite, a escala de trabalho era uma noite sim e outra não. E para mim seria ótimo, pois eu poderia estudar de dia. E como era uma noite sim e outra não, daria para dedicar uma grande parte do meu tempo aos estudos. Pensei bem a respeito, e embora eu tivesse medo desse tipo de coisa, como trabalhar de segurança, e ainda mais em um hospital abandonado, eu acabei aceitando, pois o dinheiro e o tempo disponível cairiam muito bem para o que eu estava precisando na época. Então, eu providenciei toda a documentação, assinei o contrato e marcaram o dia para que eu começasse. Nos primeiros dias, eu fiz um treinamento sobre táticas de segurança, procedimentos em casos de ataques de bandidos, legislação e alguns tópicos sobre direito criminal. Nada avançado, é claro. E o que mais gostei foi a defesa pessoal, porque isso foi muito bom. Também teve um curso de tiro, em uma estande própria para isso. O meu material de trabalho era o uniforme azul com cinza, um cacetete, um revólver calibre 38, um rádio comunicador, coturno e uma jaqueta azul marinho. Bem, eu pensei comigo, para prepararem tantos vigilantes é porque o negócio não deve ser tão tranquilo assim. E após tudo isso, agendaram o dia em que eu iria começar no meu local de trabalho. Eu lembro-me como se fosse hoje. Pois bem, chegou o dia, e lá fui eu para o local de trabalho. E chegando lá, eu me assustei com o que vi. Era um prédio enorme, um hospital abandonado com mais de 10 andares, um pátio também muito grande, e tudo abandonado com sujeira em tudo. O vigia que estava no local me mostrou tudo, e onde ficavam as chaves de energia para acionamento da iluminação. Não existia iluminação em tudo porque os circuitos elétricos estavam deteriorados e com problemas. Conversando com o vigia, eu achei estranho o que ele comentou. Ele me disse que estava ali só há poucos dias, porque o vigia anterior foi embora misteriosamente. Ele comentou que esse vigia ficava à noite e que um dia de manhã, quando o outro chegou para rendê-lo, ele não estava em seu posto de trabalho, e muito menos em nenhum outro local. Ele nem apareceu para pedir a conta e receber o seu pagamento. Ele simplesmente havia sumido. E havia até mesmo um BO na polícia sobre o caso. Ele também disse que coisas estranhas aconteciam no local. Comentou que ele ficava na casa de vigia, a qual fica bem no meio do pátio. E com isso podia ver o prédio todo por fora. E que à noite, principalmente depois das 22, ele ouvia barulhos no prédio e viam luzes se acenderem e se apagarem. Perguntei então a ele se não havia ido verificar o que era. E ele disse que não. Bem, ele comentou: rapaz, eu só estou quebrando o galho aqui. O outro vigia já sumiu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Dizem que ele abandonou o emprego e voltou para o norte, de onde ele veio. E dizem que ele nem recebeu o pagamento. E eu é que não vou me arriscar à toa. Vai saber o que tem mais nesse lugar. Boa sorte para você. Depois, ele pegou as suas coisas e foi embora. E foi assim que começou o meu primeiro dia de trabalho, com uma história de arrepiar. Depois daquilo, eu já fiquei com os cabelos em pé e já estava anoitecendo. E após me instalar na casa de vigia, que era uma sala no meio do pátio do hospital, com 4 janelas, e em cada parede
uma porta de ferro e dentro tinha uma mesa com telefone e acessórios de escritório como canetas, blocos de papel, grampeador, etc. Era até bem confortável, pois havia até mesmo um sofá e uma TV. Em certos pontos do prédio do hospital foram instalados relógios de ponto, onde eu deveria registrar minha passagem nos horários pré-determinados. Então, eu tinha os horários de ronda para fazer durante a noite e a madrugada. E lá da sala da segurança, eu podia ver o prédio todo e o pátio também. E chegando às 19 horas, eu comecei a fazer a minha primeira ronda. Entrei então no prédio do hospital e fui passando pelo corredor central. E vocês nem podem imaginar a sensação horrível de entrar sozinho em um local desses. Tudo meio escuro, pois só algumas lâmpadas funcionavam. Salas fechadas, com aquelas janelas de vidro nas portas, passando por escadas e mais corredores diversos. Então eu fui subindo pelas escadas, é claro, pois os elevadores não funcionavam. Acredito que por estarem danificados pelo tempo. Eu passava pelos andares e corredores, registrando nos relógios de ponto e posicionando estrategicamente a minha passagem. A pior parte era o subsolo, pois lá haviam mais salas e corredores e um local de estacionamento, o qual era totalmente escuro. E o pior, lá embaixo tinha uma sala com uma plaquetinha na porta dizendo necrotério. Sim, era lá que deixavam os corpos daqueles que haviam falecido no hospital quando o mesmo estava em funcionamento. Eu passava rapidinho nesta ala do prédio e subia que nem um raio. Eu achava um absurdo deixarem alguém sozinho fazendo a segurança de um local como esse. Era fácil alguém se esconder por ali e pegar de surpresa quem estivesse passando. Acho que no caso eu. Mas fazer o quê, né? Eu acho que era para a empresa de segurança economizar com funcionários. Sei lá. Bem, eu fiz a minha primeira ronda e voltei para a sala de segurança, trancando, obviamente, a porta de ferro por dentro. E de vez em quando, eu olhava pelas janelas para ver se havia algo de anormal em algum local do prédio. Mas nada, estava tudo normal. Mais tarde, às 21 horas, eu fui fazer a próxima ronda. E durante essa ronda, eu ouvi um barulho nos andares superiores, parecendo mais que foi no 5º andar. Eu fui dar uma olhada, já com a lanterna na mão e com a mão no revólver. Não é preciso dizer que eu estava com todos os pelos do corpo arrepiados a esta altura. Mas graças a Deus eu não vi nada. Tudo estava normal. E eu pensei que talvez fosse algum rato derrubando algo. Voltei para a sala de segurança e fiquei por lá. Eu fiz as minhas rondas posteriores, terminando pela manhã. E além do barulho que eu ouvi no 5º andar, mais nada de anormal ocorreu. Eu tirei a minha folga do outro dia e na quarta-feira eu estava de volta, pronto para começar a outra ronda. Nessa noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, eu estava na sala de segurança, lá pelas 22 horas, quando vi passar pela janela um vulto. E então eu corri para ver quem era, mas eu não vi nada. Com cuidado, eu saí com a arma na mão para examinar o local, mas não havia nada lá. Eu olhei em volta e nada. Então eu voltei para a sala de segurança e fiquei com os olhos abertos. E depois de observar pela janela, eu vi uma luz se acender no 5º andar, em uma das salas de lá.
Eu avisei a central pelo rádio e subi para verificar. E quando cheguei lá, não havia nenhuma luz acesa. Examinei o local e desci. Bem, eu fiquei muito assustado com aquilo. E quando subi para fazer a ronda das 23 horas e estava entrando no 6º andar, eu levei um baita susto. Quando olhei para o fundo do corredor, havia uma pessoa parada bem no final, olhando para mim. E não dava para ver como era essa pessoa, porque ela estava fora da área de iluminação. E eu só via a silhueta dela. Então perguntei quem era e mandei que ficasse parado. Saquei a arma e apontei na direção dela e fui andando. E nisso, ela virou e entrou no outro corredor do andar. E eu corri, e quando cheguei lá, eu não vi mais nada. Examinei todas as salas do andar e não havia ninguém. E não dava para aquela pessoa ter saído, porque a saída era por onde eu tinha chegado. E sem achar nada, eu continuei com a minha ronda, mas com a arma na mão e com muito mais atenção. E quando estava descendo para voltar à sala de segurança, eu escutei barulhos nos andares de cima novamente, como se alguém estivesse arrastando cadeiras ou mesas. Voltei para lá, mas não vi nada. E quando me virei para sair do andar, eu vi um vulto passando de uma sala para a escada de acesso. Eu corri para lá, mas não havia ninguém novamente. E nesse ponto, eu já estava super assustado e também estava quase pedindo reforços. Mas pensei que se fizesse isso, a minha imagem como iniciante iria ficar prejudicada. Então, eu resolvi esperar. Amanheceu e eu fui embora para mais um dia de folga. Na sexta-feira, eu voltei para mais um turno e comecei a trabalhar preocupado devido aos acontecimentos ocorridos no último turno. Foi anoitecendo e a preocupação foi aumentando. Havia até pedido para a chefia designar mais alguém para ficar comigo. Mas disseram que para este posto de serviço não era necessário. E somente um segurança era o suficiente. Bem, eles perguntaram o porquê e eu desconversei. Deixei para lá. Eu já estava altamente preocupado com aquele lugar. O que haveria ali, afinal? O que seriam aqueles vultos? E aquela pessoa que virou no corredor e desapareceu? Eu estava muito assustado. E só de chegar lá, o meu coração já acelerava naturalmente. Bem, cheguei e comecei a ficar atento para ver se algo estranho aconteceria. Comecei as minhas rondas e quando chegou na ronda de 1h da madrugada, eu tinha que descer para o famigerado subsolo, onde ficava o antigo necrotério do hospital. E eu nem preciso dizer que neste momento eu estava quase tendo um infarto de tanto medo. Mas tinha que ir para registrar a minha passagem por lá. Fazer o quê, né? Desci as escadas com a lanterna acesa e já com o revólver na mão. Era como se eu já estivesse esperando algo por lá. Passei por algumas salas, sendo que o relógio de ponto ficava no final do corredor. Após um necrotério e na saída para o estacionamento, o qual era uma penumbra só. E eu ficava pensando comigo mesmo, onde eu fui me meter? Será que vale a pena tudo isso? Eu acho que vou desistir. E coisas assim. Bem, eu fui passando pelo corredor, e quando fui passar pela porta do antigo necrotério, que era uma sala apenas, com algumas mesas e móveis no canto, eu escutei algo. Nessa sala, tinha aquelas portas com janelinhas de vidro que dava para ver dentro.
Então, eu fui dar uma olhada de fora mesmo, pois qualquer coisa eu me mandaria dali. Então, quando eu olhei pela janelinha de vidro, colocando a minha lanterna na frente, pois a sala estava sem iluminação, eu não acreditei no que eu vi. Em uma das mesas lá dentro, tinha uma pessoa deitada com um tipo de camisola branca, como um corpo que ficava no necrotério, esticada e dura. Eu pensei então, eu acho que eu estou vendo coisas, não é possível isso. E nisso, eu reuni toda a minha restante coragem, se é que eu tinha alguma, e o meu coração, eu acho que batia umas 200 batidas por minuto, e parecia que estava na garganta até. Eu chutei a porta com tudo, apontando a lanterna e a arma na direção de dentro. E nisso, claro que ninguém vai acreditar, mas eu vi. Aquele corpo começou a se mexer e a se levantar. E eu nunca imaginaria que viria nada igual. Era como algo em decomposição, com uma cor esverdeada e tinha olhos vermelhos, parecendo acesos, com poucos cabelos e umas unhas enormes. Aquilo começou a levantar e virou-se para mim. E eu, com a arma na minha mão, eu nem consegui disparar. Eu gritei, virei para trás e saí correndo como nunca corri em toda a minha vida. E nisso, eu escutei a porta abrindo novamente atrás de mim e eu nem consegui olhar. Subi as escadas de 2 em 2 degraus e fui para a sala de segurança, onde tranquei a porta. E nisso, eu tremia como uma vara verde. Então passei um rádio para a central dizendo que eu estava passando mal. Bebi, acho que 1 litro de água e deitei no sofá. E depois de uns minutos, eu comecei a sentir dores no peito. Eu não sabia o que era. E depois de uns 40 minutos, chegou um carro da central com alguns outros seguranças, os quais, me vendo daquele jeito, me levaram para um hospital, onde viram que a minha pressão estava altíssima e eu estava quase tendo um infarto. Perguntaram o que havia acontecido e eu contei para os colegas o que tinha acontecido. Estranhamente, eles se olharam e ficaram perplexos. E eu perguntei se eles acreditaram em mim. E então, eles disseram que coisas estranhas aconteciam naquele lugar, mas não esticaram o assunto. Eu passei o resto da noite no hospital, sendo liberado pela manhã. E naquele dia, que era o meu dia de folga, eu fui até a chefia na empresa e quando cheguei lá, misteriosamente já haviam alguns documentos me transferindo de local de trabalho para um outro, em uma empresa. Perguntei por quê e eles disseram assim: a chefia acha que será melhor para você assim. Afinal, ninguém fica muito tempo nesse posto de trabalho mesmo. Bem, eu dei graças a Deus por isso e fiquei 1 ano trabalhando de vigia nesse novo local de trabalho e depois consegui um emprego bem melhor em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, onde fiquei até me formar. Hoje, eu sou engenheiro civil em uma grande empresa de projetos. Sou casado, tenho um casal de filhos e sou feliz. Mas nunca, nunca mesmo, eu esquecerei aqueles momentos terríveis que vivi no meu emprego provisório como um vigia. Eu fico imaginando o que seria aquilo que eu vi e por que surgiu ali. E o que queria e por que aparentemente saiu para me perseguir. E aqueles outros vultos, o que seriam? E o que teria havido com o vigia que trabalhava lá antes de mim? E por que ele sumiu? São tantos mistérios, os quais nunca descobrirei e nem quero. Eu só tenho pena do segurança que ficou no meu lugar. Será que ele conseguiu ficar mais tempos do que eu ou os outros antecessores? Obrigado, Fael, por ler o meu relato
Desejo a todos vocês uma boa noite.